bem, gatonas e gatões? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Para você que está vendo isso no YouTube e não me segue, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e ficar sabendo de futuras lives, futuros vídeos a respeito de narcisismo, de cura e coisas relacionadas. Para quem tem interesse no workshop Entre no Seu Poder, rapidamente vou falar que o carrinho abre no dia 22 de fevereiro e ele fecha, e a gente também começa o primeiro módulo do workshop no dia 8 de março. Então, cliquem no link na descrição desse vídeo no YouTube, ou para quem está no Instagram, veja no meu perfil, na minha biografia tem um link lá, você consegue clicar no workshop Entre no Seu Poder para conhecer mais. Então, pessoal, eu gostaria que quem estiver se conectando aí me desse um feedback a respeito do som, se vocês estão conseguindo me ver normalmente, se está muito barulho no ambiente, para saber se eu posso continuar. Então, assim que alguém conseguir, por favor, me dê um feedback, fale que está tudo bem, para eu saber se dá para a gente começar a nossa live a respeito de agressão passiva. O que é agressão passiva? Obrigada, Érica. Valeu. Por que eu atraio isso? O que eu faço? Muito obrigada, Ana, também pelo feedback. Então, bora lá. Tenho bastante informação separada aqui no meu computador que eu anotei para a gente conversar. Então, agressão passiva é um comportamento que com certeza você já teve em algum momento da sua vida. Todo mundo, em um ou outro momento, acaba tendo comportamento de agressão passiva. Aqui na live nós vamos ver que este comportamento, bem como qualquer outro comportamento, acontece num espectro, ou seja, pode ser que o indivíduo o faça de vez em quando, como pode ser que aquilo é a forma central de funcionamento daquele indivíduo. E aqui eu queria até falar, pegar esse gancho aí e informar que a agressão passiva já foi considerado no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, no DSM-5, no DSM, na verdade, 1 e 2 e 3, já foi considerado um transtorno de personalidade. Então, com cada publicação do DSM, eles vão reformulando a forma de enxergar, diagnosticar e tratar os transtornos. E aí, a partir do terceiro volume do DSM, esse transtorno de personalidade passivo-agressivo foi para o apêndice B. Aí, a partir do quarto e do quinto... Não, desculpa, a partir do quarto ele foi para o apêndice B. E a partir do quinto não apareceu mais como um transtorno de personalidade. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham essa estrutura de personalidade. Quer dizer que a forma de diagnosticar e de tratar dentro dessa literatura mudou e não encaixa mais dentro dessa forma de diagnosticar e explicar os transtornos de personalidade. No entanto, a descrição desse comportamento que apareceu até o DSM-3 é muito boa para a gente entender o que ele é. Então eu vou fazer o seguinte, essa live vai ter várias partes. Num primeiro momento eu vou explicar como que é esse comportamento passivo-agressivo. Eu vou dar exemplos, eu vou falar por que, se você costuma atrair pessoas que têm esse comportamento, por que provavelmente isso é uma coisa repetitiva na sua vida. Eu vou falar sobre o que a gente pode fazer com alguém que tem esses comportamentos quando a pessoa tem um estilo de personalidade narcísica ou traços narcisistas. Aqui no canal a gente usa essas duas expressões como sinônimos, não é? E também o que dá e não dá para fazer quando se trata de pessoas que já têm um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, que vocês vão ver que em muitos casos se assemelha muito com o antigo transtorno de personalidade passivo-agressiva. Beleza! Então, o que é? Em primeiro lugar, essa expressão de agressão passiva. Resumindo aqui, agressão passiva é quando uma pessoa não se sente segura para resolver alguma questão que causou ressentimento, que não agradou aquela pessoa.
e ela não se sente segura para abordar a outra pessoa diretamente sobre o problema e conversar sobre uma solução. Então, ela encontra formas indiretas de punir aquela pessoa, de sabotá-la e de demonstrar essa agressão. Então, sempre por formas indiretas. E por isso que às vezes pode ser extremamente confuso, porque não é uma agressão direta, tipo, não é um tapa na cara. É um favor que você pediu para a pessoa fazer, que ela secretamente não queria fazer. Mas em vez de só falar para você, cara, não tô afim de fazer, ela aceita e depois ela não aparece na data que vocês tinham combinado, ou ela esquece de fazer o que você pediu e que ela aceitou, né? Então, eu vou dar muito mais exemplos depois, mas agora eu quero entrar dentro da estrutura dessa personalidade passivo-agressiva, usando o parâmetro do DSM-3 mesmo. Então, olha só, a primeira coisa é que essa pessoa, a preocupação central dela é aguentar o que ela percebe como sendo maus tratos, não é? E se vingar, na verdade, desses maus tratos enquanto ela continua aguentando. Então olha a mentalidade da pessoa, ela não tem nenhum tipo de plano de melhorar o que ela percebe como sendo um problema ou maus tratos, ela só consegue focar em se vingar indiretamente, se vingar indiretamente. Essa pessoa, o seu estado emocional costuma ser de raiva, ressentimento. E aqui especificamente o que eu quero falar é que essa pessoa se sente constantemente injustiçada. Ela acha que o mundo trata ela de forma incorreta, que ela merece mais e por isso que ela está no seu direito de sabotar os esforços dos outros. Então a sensação dela é de raiva, de ressentimento, de injustiça e especificamente ela sente prazer em interações hostis, não de confronto direto, mas é aquela pessoa que quando vê que tem conflito, parece que ela começa a se alimentar daquilo, não é? E ela se sente melhor. Então, como toda personalidade transtornada, existem alguns mecanismos de defesa que pessoas passivo-agressivas costumam utilizar com frequência. Por exemplo, a projeção da sua negatividade nos outros. Essas pessoas não têm lá muita capacidade de refletir a respeito de como que elas estão gerando as situações na vida delas. Então elas costumam terceirizar algumas das coisas que existem dentro de si. Então aqui a gente vai falar sobre duas formas de projeção. Primeiro que elas projetam a sua negatividade constante de ressentimento em cima dos outros. E é num caso desses que a gente percebe que eu detesto aquela pessoa, vira facilmente aquela pessoa me detesta. Por isso que ela está sempre querendo me ferrar. A pessoa passivo-agressiva tem um traço paranoico. Ela de fato percebe muitos ataques onde eles não existem, porque ela projeta o que ela faz com os outros. Como o modus operandi central dela é justamente sabotar os esforços alheios, ela não consegue confessar que é ela que está sabotando os outros, então a mente dela faz esse malabarismo e ela acaba então projetando essa negatividade em cima dos outros. Ele quer me atacar, ele me detesta, ele quer me sacanear, enquanto ela mesma é uma linda e pura pessoa. Uma outra forma de projeção, que é uma defesa psicológica, é a externalização. Com certeza vocês que convivem com narcisistas já viram este mecanismo de defesa e eu tenho certeza que inclusive vocês já usaram ele também, porque afinal a gente tem traços, não é? A externalização é quando você terceiriza a sua responsabilidade de resolver os seus problemas em cima das outras pessoas. Então, por exemplo, imagina que você tem um amigo que você sabe que não é confiável, já roubou dinheiro de você, que não dá pra acreditar numa palavra que a pessoa fala. E aí esse amigo pede dinheiro pra você pela milésima vez e ele nunca te devolveu o dinheiro antigamente, não é?
Aí você vai lá e você ignora esse fato e você dá dinheiro para ele. Aí é claro, ele não devolve e aí você fica pé da vida, você fica... Como que ele me roubou? Ele é responsável pelo roubo. Ele pegou minha grana. Aí você pensa assim, não, peraí, calma. A primeira vez ele te enganou. Você foi enganada. Até aí tudo bem. Não é sua responsabilidade. Como você sabia que o cara ia te pagar? A segunda vez, você ignorou a realidade. Você negou que ela existisse e foi lá e doou o dinheiro. E ficou chocada que ele não devolveu. A milésima vez que ele fez isso, é você que é responsável por você não reaver esse dinheiro de volta. Porque você é a pessoa que tinha informação a respeito dele ter essa probabilidade de devolver o dinheiro ou não. E em vez de se responsabilizar e falar, não, fui eu que fui trouxa, cara. Eu não devia ter confiado. É sempre o outro que faz, né? O outro deveria ter feito isso, aquilo, ele que tá me ferrando. Aí a gente também pode entrar num outro mecanismo de defesa comum nessa personalidade passivo-agressiva, que é inclusive a negação. A negação pode ser feita de várias formas, mas de forma geral ela significa que a pessoa finge que algo que é real não existe. Então, nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, sobre eu dar dinheiro para uma outra pessoa que eu sei que nunca me paga, tem uma negação aí. A pessoa nega a realidade de que a outra não paga de volta e, negando esta realidade, ela de fato se surpreende com o fato dela não receber a grana de volta. Porque ela entra em estado de negação e ela se recusa a aceitar como sendo real aquilo. Então, outra forma de negação, imagina uma pessoa que no ambiente de trabalho está sempre sabotando a empresa. Porque ela pensa assim, eu não sei porque fulano conseguiu a promoção, eu sou muito melhor, eu deveria ser reconhecida pelas minhas conquistas. Mas a pessoa, como eu falei, tem como foco principal o sabotar os esforços dos outros, a ponto dela nem conseguir se enxergar como agente ativo, protagonista da própria história. Ela não tem um senso de eu. Ela se sente constantemente injustiçada e atacando, reativa. Aí ela fala assim, eu não sei porque eu fui demitida. Eu sou uma ótima funcionária. Aqueles canalhas, né? Ou seja, é uma negação. Ela passou o último ano e meio só sabotando a empresa, só atrasando o relatório, fugindo de reunião, esquecendo coisas importantes, e agora ela não sabe por que ela foi demitida. Então, projeção, né? Projeção de negatividade junto com externalização de responsabilidade, negação são os mecanismos preferidos do passivo-agressivo, bem como a racionalização. Racionalização, tenho certeza que vocês fazem em algum momento, quem não faz, e esta personalidade faz com frequência. A racionalização é a famosa desculpa esfarrapada, sacou? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu contratei um profissional para vir aqui em casa consertar um armário. E aí este profissional pediu X, né? Como pagamento do serviço, e eu não conseguia pagar aquilo, também achava muito acima. Eu propus valor Y. O profissional não gostou e, em vez de falar, não, cara, eu não faço por esse valor, ele aceitou o serviço e aí, tipo, não vinha nas datas que a gente marcava para ele consertar o negócio. E depois ele racionalizava, ele dava uma desculpa esfarrapada a respeito de por que ele não tinha vindo. Ah, eu tava esperando o seu namorado me ligar. Peraí, você falou que você vinha no sábado 2 horas. Foi marcado. Por que você está esperando o meu namorado te ligar? O que meu namorado tem a ver com a história? Então essa é uma racionalização muito comum de pessoas passivo-agressivas. Tudo bem, linda? Tudo bem, Elice? Tudo bem? Lu, Dani, Cláudia? Ó, muita gente hoje, arrasaram. Bem legal. Então, continuando aqui. A autoimagem da pessoa passivo-agressiva é que ela só consegue estar bem sabotando o outro. Agora, olha que sacanagem. Isso aqui é parecido com quem, gente?
Quem aí já pensou, Tariana, esse tal de passivo-agressivo aí é bem parecido com um narcisista oculto, né? Lembra que o narcisista oculto sente inveja crônica? O sucesso dos outros incomoda profundamente? Pois é, a pessoa passivo-agressiva tem essa mesma coisa. A ponto dela não ter um senso de eu. Ela nunca vai acordar de manhã e pensar assim, cara, eu tenho um sonho de montar uma escola de inglês. Eu vou pesquisar, fazer um curso de microempreendedor, não sei o quê. Vou falar com meu amigo que tem uma escola, ver como é que faz. E atrás do meu sonho, ela não consegue funcionar baseado nos próprios objetivos, porque ela não se enxerga como protagonista, ela acha que ela é uma vítima do mundo e que os outros que estão ferrando com ela, e que o único poder que ela tem é essa sabotada indireta que ela dá na vida de todo mundo. E essas pessoas têm esse comportamento tanto nos relacionamentos interpessoais quanto nas empresas. Levanta a mão aí, gente, se vocês já lidaram com pessoas assim, ou mesmo se vocês já se viram tendo esse comportamento assim. Quero super saber, gente, quem aí confessa, vixe, Tariana, já fiz isso aí de sabotar os outros. E quem aí fala, vixe, Tari, eu super lido com uma narcisista oculta, ou como uma pessoa que sofre de depressão, daquilo, não sei o quê, que tem esses comportamentos aí que você está me falando. A visão de mundo que ela tem dessa pessoa, ó, o pessoal levantando a mão aí, ó, me identifico. Normal, gente. A pessoa que tem essa estrutura de personalidade, ela enxerga o mundo como sendo cheio de pessoas que querem mandar nela, que querem forçá-la a seguir as regras deles. E ela se sente injustiçada em todos os momentos. Então, assim, vamos lá. Por causa do alto grau de vitimismo nesta personalidade, nós vamos perceber que todo narcisista é passivo-agressivo em algum momento, particularmente o narcisista oculto. Lembrando que a diferença entre o narcisista extrovertido / clássico / grandioso, que é tudo a mesma coisa na literatura, e o narcisista oculto / vulnerável, é que, bom, tem algumas diferenças, mas aqui a gente vai focar no fato de que o narcisista grandioso, ele banca falar para o mundo que ele é o melhor. Ele banca e ele realmente acaba contribuindo coisas para o mundo. Ele tem conquistas, ele monta empresa, ele faz coisas que, né, demonstrariam porque que ele é tão superior. Já o narcisista oculto, ele fica olhando para o grandioso com inveja, porque ele não banca, tá no topo, na luz, conseguindo as coisas. Ele não tem capacidade de ter um esforço contínuo nos seus objetivos para que ele consiga conquistas. Essas personalidades podem ter muitos interesses, mas não aprofundam em nada e aí não conseguem conquistas. Mas nos dois casos, a gente percebe que todo abusador, quando tem que se responsabilizar por aquilo que ele faz, se torna uma vítima. E aí, putz, é culpa do mundo, eu fui injustiçado. Então, é claro que vocês vão perceber esses traços passivo-agressivo em qualquer perfil de narcisista. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Pra mim tá meio escuro isso daqui, mas se vocês estiverem conseguindo me ver, me falem aí. O que mais? E aí também tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, antes de eu dar vários exemplos mais concretos de como que isso se apresenta nos comportamentos. É muito normal, não só uma pessoa ter poucos traços ou bastante desses traços, como grupos inteiros que não estão numa posição de pedir diretamente o que eles precisam, terem comportamentos passivo-agressivos. Então, grupos que são oprimidos socialmente. Gente, escuta o que eu tô falando, porque senão vai ser interpretado errado o que eu tô falando, tá? Pobres, negros, mulheres, pessoas que estão, grupos inteiros que estão numa posição de não ter poder reconhecido dentro daquela sociedade. Negro é inferior, negro não tem que mandar em nada. Mulher, pode até ter poder dentro do lar, mas não vem querer mandar no mundo, não é? Pobre, não.
pobre tem que continuar pobre, eu preciso que alguém limpe minha casa e não quero pagar muito. Então, às vezes, eu não estou falando que toda mulher, todo negro, todo pobre é passivo-agressivo. O que eu estou falando é que é esperado ver alguns comportamentos passivo-agressivos desses grupos de pessoas que não têm como socialmente pedir direitos iguais. Então, é aquela, sei lá, por exemplo, é aquele garçom que está servindo uma mesa de ricos, e os ricos tratam ele que nem lixo, ele vai lá, cospe na comida e dá aquela comida cuspida pro patrão, né? Ou pro rico lá. São essas situações onde a pessoa sente, cara, eu não tenho poder aqui, não tem como eu ter poder aqui, eu vou tomar esse poder sabotando por trás, sacou? Agora eu gostaria de entrar nos exemplos específicos desses comportamentos, porque daí eu acho que vocês vão ficar assim, eita lasqueira, eu faço esse treco, então isso é comportamento passivo-agressivo, meu Deus do céu. E também vocês vão conseguir identificar quando as pessoas com traços narcisistas na sua vida podem estar fazendo isso com você. Então eu vou dando exemplos e assim que vocês identificarem, eita Tariana, já lidei com isso aí, me dê um feedback aí para que isso se torne uma coisa mais interativa, senão eu fico falando comigo mesma, né, gente? Eu já tenho 7 gatos, para ficar falando com os gatos, eu falo miau, eles respondem miau. Aí no sábado apareceu mais uma gata aqui em casa, então agora eu tenho 8. Então vamos falar com o ser humano, bora lá. Então, por exemplo, sabe aquelas pessoas que falam, ó, não é por mal, mas aí a pessoa fala algo que na verdade é um ataque? Ó, você tá bonita, mas não é por mal nem nada, mas você não acha que, sei lá, com uns quilos a mais depois do bebê, você devesse usar umas roupas mais largas? Esse não é por mal, que parece que a pessoa não tá fazendo por mal, mas ela tá fazendo por mal. Outra forma de ser passivo-agressivo, utilizar o intelecto para atacar as pessoas. Então, sabe aquelas pessoas sabichonas? Tipo, eu estou sempre certa, eu estudo, eu tenho informações. Aí aquela pessoa está irritada com você por causa de sei lá o quê. Mas aí na próxima conversa que você tem com ela, parece que está ocorrendo uma guerra fria entre vocês. Tipo, vocês estão falando sobre a vacina do corona. Aí você fala assim, nossa, eu li que essa vacina blá blá blá. Aí a pessoa já vem, não, veja bem, porque essa vacina patati patatá, porque eu sei, porque blá 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 blá. E você não consegue nem conversar com a pessoa. Ela tá usando esse eu sei de tudo para te dar umas alfinetadas, né? Porque ela na verdade está com raiva de você sobre outra coisa. E ela quer, se não quer falar diretamente, mas ela quer que você se sinta humilhada. Outra forma de agressão passiva, sarcasmo. Gente, sarcasmo é ótimo. Sarcasmo é maravilhoso, porque você pode fazer uma piadinha, aí depois quando a pessoa vira e fala, credo, que agressivo, você pode falar, foi só uma piadinha. Você que está sensível, meu bem. Sabe? Quem não lidou com isso aí, minha gente, sarcasmo é super passivo-agressivo. Críticas indiretas. Então, por exemplo, uma mãe fala pra filha, nossa, você gosta de saia curta, hein, filha? Na verdade, a forma dela de falar, tu é uma puta, tu não devia mostrar tuas pernas, eu tenho inveja de ti e eu vou te fazer te sentir mal. Então ela fala esses comentáriozinhos indiretos, né? Nossa, Tari, você é bastante expressiva nos vídeos. Tariana, você não deveria ser artística expressiva. É errado isso, você tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, né? Ou eu vou te atacar por isso, com essa crítica indireta, e você vai sentir que algo está errado. Não vai parecer um comentário inocente, não é? Outros exemplos, que nem quando a pessoa faz que nem o cara lá que eu contratei para consertar um armário aqui em casa. Você pede um treco para a pessoa não consegue te falar, putz, eu não consigo, putz, eu não quero, putz, com essas condições não dá. Ela aceita e depois ela vaza na hora de fazer. Gente, eu já fui dona de república. O que eu tive de inquilino passivo-agressivo, que ficava putinho comigo,
por causa de algo que ele tinha feito. Tinha quebrado alguma coisa e estava no contrato que ele teria que pagar. Mas, tipo, não, ele não tá a fim de honrar o contrato que ele mesmo assinou. Aí, tipo assim, ia embora no meio da noite, não me pagava, sabe? Pintava a minha parede, coisas bizarras que a pessoa encontra de dar uma alfinetada naquela pessoa que ela sente que tem mais poder que ela e que ela não pode peitar diretamente. Outro exemplo, dá um elogio e depois uma indireta, tipo assim, nossa, o seu namorado novo é muito gato. Como é que você conseguiu ficar com ele? Sacou? Tipo, nossa, seu namorado é tão superior a você. Que surpreendente que algo desprezível como você conseguiria ficar com uma pessoa como ele. Então isso é um outro exemplo. Tô vendo aí, ó, que o pessoal aí se identificando. Vão me falando aí o que vocês estão mais se identificando, que eu adoro ver esse feedback. Aquilo de ofender, né? E depois rir e dizer que era só uma piada. Então, você tá gorda, minha filha, você parece um viado. Credo, pai. Você é muito sensível mesmo. É só uma piada, né? Isso aí é super passivo-agressivo. Fofoca, gente! Fofoca! Fofoca é uma forma extremamente comum, sutil e desapercebida de atacar terceiros. Quantas vezes vocês não se sentiam com raiva de alguma pessoa e quando tinha uma oportunidade de falar mal dela ou de algo que ela tinha feito para terceiros, né, você foi lá e fez. Eu, em alguns momentos de infantilidade, fiz isso. Me senti muito culpada porque isso é contra os meus valores. Eu não consigo nem ter amizade com pessoas que fofocam sobre outras pessoas constantemente. Eu me sinto mal, porque eu reconheço isso como uma agressão passiva. Fofoca maliciosa é ataque indireto porque a pessoa não se sente forte o suficiente para peitar. Fazer uma pergunta indireta do tipo, você monta uma empresa, né? Você fala aí para sua mãe, eu vou finalmente montar aquela lojinha de roupas artesanais para bebê. E ela faz uma pergunta indireta tipo, muito legal, poxa, quem vai pagar por isso? A forma dela de falar, minha filha, você é pobre, você não se estruturou financeiramente, por que você acha que o seu sonho vai dar certo? Obviamente você não vai conseguir. E a forma indireta dela de dar essa sabotadinha, não é? Outra forma de agressão passiva. Você faz uma pergunta para a pessoa, provavelmente a respeito daquele treco que ela falou que ia fazer e não fez, não é? Que já era uma agressão passiva. E ela responde com uma salada de palavras. Nossa, alguns narcisistas amam a tática da salada de palavras. O que é a salada de palavras? A pessoa usa muitas palavras complicadas, fala um monte de coisa, fala tomate, abobrinha, banana, macaco, gato, sovaco, não sei o quê. E ela confunde com essa abundância de palavras que na verdade não responde a pergunta. Então é uma agressão passiva porque ela não tem força para falar. Eu te sabotei, eu aceitei o projeto e depois eu fui embora e não fiz porque eu queria te atacar. Então num segundo momento lá você vai cobrar ela sobre por que ela vazou e ela fala, porque gato, banana, sovaco, o tempo, flores, minha mãe, olha a hora. E não responde a pergunta. Outra forma extremamente comum, procrastinar minha ausência. Demorar para fazer um treco que a pessoa tem que fazer, porque é o trabalho dela, porque foi combinado, porque vocês conversaram e chegaram à conclusão que você ia fazer essa parte e a pessoa ia fazer aquela outra parte. Então, sabe aquele negócio de alguns homens que não foram criados para ter igualdade dentro do lar com a mulher? Então, o que eles fazem? A mulher vai lá, tenta educar o cara, né, para lavar uma louça, falou, maridão, tô aqui com o filho pendurado na teta, trabalhando no computador. O que você acha de lavar uma louça? Aí o maridão, tipo, se sente ofendido, porque eu tenho um par de bolas entre as pernas. Como que você acha que eu vou lavar a louça? Isso é um absurdo. A minha mulher tá querendo mandar em mim, pois eu sou macho. Ele fica pensando isso, né? Aí o que ele faz pra te atacar? Ele até faz a louça, mas 3 dias depois. Então, procrastinar, enrolar para entregar aquilo que você falou que ia fazer, para enlouquecer a pessoa,
é uma forma de agressão passiva. Que mais? Outra coisa. Quando você pede uma informação para alguém, ou a pessoa tem que te passar alguma informação, e ela o faz de uma forma evidentemente confusa. Tipo, por que confuso? Ou porque ela fala para baixo, tipo, ela tá irritada, ou porque ela não te fala uma informação que seria importante falar, e aí, dificultando a sua audição daquilo, ou a explicação daquilo, você naturalmente não entende e fala, o quê? Eu não entendi. Aí a pessoa fica, caralho, mas você não entende nada porque eu já falei, eu já disse, eu já não sei o quê. Sendo que a pessoa em nenhum momento deixou claro a necessidade dela. Ela acha que você tem que ter uma bola de cristal e ela só está esperando aquele momento de você não satisfazer a necessidade que ela não expressou para você, porque daí ela tem a oportunidade de reclamar para você. Porque se tem uma coisa que personalidades passivo-agressivas gostam de fazer, é reclamar, 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 externalizar a culpa, externalizar a culpa, externalizar a culpa. Outra forma de fazer isso... Quem já teve uma situação da pessoa te colocar numa situação onde ela pode reclamar de você, mas foi ela que colocou você naquela situação? Então, por exemplo, você tem 28 anos na cara, nunca aprendeu a cozinhar, mora com a sua mãe e você quer super aprender a fritar um ovo. Aí você vai lá bem feliz, né, pra cozinha, porque se eu vou aprender a fritar um ovo, eu tô me sentindo empoderada, eu aprendi sobre esse negócio de narcisismo, entendi que minha mãe tá querendo me infantilizar, vou aprender a fritar um ovo. Aí você vai lá pra aprender a fritar o ovo e a sua mãe fala, não, minha filha, mamãe faz isso pra você, não sei o que, não precisa, vai embora. Aí tipo assim, 30 minutos depois, a sua mãe tá lá, porque eu faço tudo nessa casa, porque ninguém me ajuda com nada, porque eu tenho que fazer tudo. Porque a pessoa não pode fritar um ovo? Aí tipo assim, você fica olhando pra situação, caraca, mano, mas eu tava querendo fritar o ovo. Ela falou que eu não podia. E agora criou uma situação perfeita pra ficar reclamando de mim? Ou pessoa problemática. Isso é agressão passiva. Tratamento de silêncio. Você não vai fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu quero? E a pessoa fica assim, horas, dias, semanas, pra você entender que não era pra você ter desagradado. Tipo assim, a pessoa não consegue só falar, vamos conversar? Eu me senti muito magoada com aquela atitude que você teve. Eu senti que você não se preocupava comigo. Vamos conversar a respeito disso? Não. Você vai ter que entender que a sua atitude não foi legal, ela não gostou, e você vai entender isso no perfeito silêncio. Ela se recusando absolutamente a conversar com você. Não é? Isso é agressão passiva. Outra forma de agressão passiva, expressões faciais e fisiológicas de desaprovação. Então, tipo, aquela pessoa, bem narcisista oculta isso, tipo, a pessoa, sua avó tá lá, no crochê dela. Gente, eu não sei se é crochê ou como é que chama esse treco que as pessoas fazem? Sabe, o fio que vira um treco? Como é que é o nome, gente? Crochê, tem outras formas de falar, né? Tá lá no crochê dela. Aí ela não fala nada pra ninguém. Mas volta e meia você diz ou faz algo que ela desaprova e ela só solta aquele ar de desaprovação. Ou tipo, faz aquela cara de tricô. Valeu, gente. Rossana e Ana, tricô. Sabia que tinha um outro nome aí. Eu esqueci, mas não sei o que é crochê, então eu tô confundido. Então aquela virada de olho, tipo... Ou tipo... Tudo isso de expressão, de fazer barulho, para demonstrar que você desaprova de algo, sem falar para a pessoa qual é o problema, é agressão passiva, ok? Outra forma de agressão passiva, vocês estão vendo que tem vários exemplos, né? Eu quis dar muitos exemplos para que ficasse, tipo, absurdamente claro até o final da live. É você assumir responsabilidade por algo, tipo, alguém te pede ajuda para alguma coisa. E depois você ataca a pessoa por ter pedido ajuda. Então, sei lá, você fala, mãe, você não gosta de pedir ajuda para sua mãe cuidar dos seus filhos, porque você já sabe que dá problema, gera uma dívida eterna aí que você nunca tem como pagar. Mas caraca, mano, você tá sem apoio, você é mãe solteira,
não tem onde largar seus filhos, meu Deus, tem que ir no médico, não dá pra levar o filho, eu preciso que minha mãe me ajude. Aí você lá e você pergunta, mãe, tem como você na quinta-feira, entre 3 e 6 horas da tarde, ficar com a pequena? Claro, minha filha. Aí você vai lá, deixa a pequena na casa da sua mãe e ela fala, porque você só me usa? Você só me usa, só quer saber de mim quando eu posso fazer algo por você? Sendo que ela tá sempre tipo, eu quero ver minha neta, porque eu amo minha neta, não sei o quê. Aí você fica, caraca, mano, mas eu te falei que é porque eu vou naquele treco importante, não tem como levar ela, você falou que não tinha problema, mãe, eu nunca te peço. Não, é isso mesmo, você só me fala comigo quando você quer que eu faça as coisas pra você. Pô, caramba, a pessoa aceitou numa boa, você achou que aquilo não era um problema e depois ela te ataca pelo fato de que ela aceitou. Ok? Beleza. O que eu quero falar aqui? Então, esses são alguns dos exemplos, tá bom? Depois eu vou dar uma olhada nos comentários, gente, que eu tô vendo que tá bombando os comentários, mas só pra não perder o fio da meada aqui. Não, fio do meado. Vocês sabem a expressão. A minha lógica, eu vou continuar aqui. O negócio do comportamento passivo-agressivo é que é indireto. Então, às vezes demora pra você entender que alguma coisa não tá lá. Não tá do jeito que deveria estar. E dependendo do nível dessa característica passivo-agressiva na pessoa, mesmo que você aborde ela diretamente e fale, eu tive a impressão que você não gostou de eu pedir para você cuidar da minha filha. Vamos conversar sobre isso? Mesmo que você pergunte diretamente para a pessoa, dependendo de onde ela está nesse espectro aí, ela não vai conseguir assumir. Porque na cabeça dela, ela é uma vítima. E ela usa tanto racionalização, negação, projeção dos estados negativos dela e externalização da culpa, que ela vai reescrevendo a realidade dentro da própria cabeça a ponto dela não conseguir entrar em contato com o que ela realmente sente. Então, dependendo da pessoa, você não consegue nem conversar a respeito disso. E pra você, pode ser que você só sinta que tem algo esquisito. E depois você fica... pensando, cara, teve alguma coisa esquisita sobre aquela interação. Mas tipo, a sua mãe fez um elogio pra você. Mas tinha um negócio pesado no fundo. Então, pra quem tá recebendo esse comportamento, é extremamente confuso. Porque você não consegue falar pra pessoa que ela tá te atacando. E aí ela consegue negar tudo. Lembra que a negação é um dos mecanismos de defesa principais, mais importantes e mais utilizados por essas personalidades. E aí, o que é interessante também? Outros exemplos de comportamentos passivo-agressivos. No momento que você pensa, não, cara, eu vou sentar com essa pessoa, a gente vai pôr os pingos nos is, a gente vai dialogar, não sei o quê. Aí você tenta, né? Não, eu vou ser uma pessoa madura, fazer minha parte e tal. Aí a pessoa começa a... Você comenta algo que ela fez, tipo, poxa mãe, você falou sim, e depois você me atacou pelo sim que você falou. Aí ela vai fazer o quê? Como uma forma de não assumir responsabilidade, de distrair você da responsabilidade dela, ela vai... Isso aqui é muito confuso, tá? Ela vai mencionar um erro seu. Sabe aquela pessoa que quando não consegue assumir uma crítica, a primeira coisa que ela fala mas você não é santa. Tipo assim, eu sei que eu não sou santa, mas eu te abordei pra gente conversar sobre este assunto aqui, onde, né, você está tendo uma atitude que talvez não é tão construtiva assim. Então a pessoa, ela vai mencionar um erro seu, e aí você vai ficar assim, ainda mais se você for uma boazinha patológica que nem eu era, uma codependente, uma pessoa que não tem eu sem agradar o outro, não é? Você vai ficar assim, putz, cara, realmente, uma vez, minha mãe pediu para eu comprar limões, e eu comprei lima. E aí você acha que esse exemplo minúsculo de uma coisa praticamente irrelevante é comparável com aquela agressão passiva constante da pessoa. Isso deixa você confusa. Então, tipo assim, não, eu vou dar um exemplo, o passivo-agressivo. Eu já morei do lado de um pedófilo, que eu tive que chamar a polícia. E eu tentei abordar o irmão desse pedófilo para falar para ele, antes, que ele também era psicótico, ele ouvia vozes, era uma mistureba de problema mental ali que só por Deus. E aí o irmão dele, quando eu falei para ele, olha, tem uma criança envolvida,
eu acho que ainda não aconteceu nada, mas é uma criança de 11 anos de idade, não sei o quê. O que ele falou pra mim é, mas você não é santa, você dança pole dance. Gente, como que é comparável um homem de 40 anos de idade que quer estuprar uma criança de 11 anos de idade com uma mulher de quase 40 anos de idade que dança sozinha em casa de calcinha? Como que isso é comparável, essas duas coisas? Então a pessoa passivo-agressiva, ela não está afim de resolver alguma coisa, então ela vai mencionar um erro seu que não tem nenhum tipo de comparação, mas você vai ficar tipo, caraca, será? Será que eu sou errada? Porque sempre é culpa dos outros. E aí, tem uma coisa que é importante aqui. Pode ser que essas pessoas, quando você tenta abordá-las sobre o comportamento delas, pode ser que elas mencionem coisas reais sobre você. Mas não se iluda. Ela não quer ajudar você. Ela quer distrair da responsabilidade que ela teria que levar. E ela quer fazer você ficar confusa. E ela quer controlar você. Então, por mais que a pessoa fale, tudo bem, mas aquela vez você falou que ia pagar minha conta de luz e você demorou uma semana. Tudo bem, putz, eu fiz errado, cara. Eu sabia que ela precisava que fosse paga, eu demorei uma semana realmente. Mas ela só fala isso pra morrer o papo aí. Pra você não continuar focando no erro dela. Então cuidado, porque elas vão usar os seus erros. Ok? Os seus erros. Pra você pra não ter que assumir os próprios erros, né? Beleza. Expliquei bem o comportamento, vocês entenderam? Ficou com alguma dúvida? Porque agora eu vou começar a falar sobre você, pessoa que parece que está sempre lidando com personalidades passivo-agressivas. Cara, será que tem alguma coisa em mim que eu estou sempre atraindo esse povo? Tem umas coisas. Quando a gente percebe que a gente está cercada de gente passivo-agressiva, pode indicar alguns padrões não curados nossos. E aqui eu gostaria de explicar, né, algumas possíveis causas de você atrair tantas vezes esse povo passivo-agressivo. E aqui, gente, é o momento da gente olhar para a gente. Deixa eu mudar de posição aqui. Eu decidi fazer num lugar diferente agora a live, mas aí eu fico me mexendo. Então, o que faz a gente constantemente atrair essas personalidades? Bom, a primeira coisa é medo de ser abandonada, medo de ser abandonado caso você seja o seu eu real. A boazinha patológica, a borderline, a codependente, aquela pessoa que tem a mentalidade de se eu pedir que minhas necessidades sejam satisfeitas, isso pode desagradar o outro, então eu vou ficar aguentando e aguentando e aguentando, porque eu não quero ser abandonada. Quem aí tem este comportamento? E da onde pode vir esse comportamento? Bom, muitos de nós aqui fomos criados a acreditar que expressar o que a gente sente é muito errado. A gente pode ter sido criada em ambientes onde, se você expressasse alguma coisa, você era punida, ou tudo era varrido para debaixo do tapete, né? Então, nada era lidado de forma aberta. Isso pode causar tanto uma pessoa a se tornar passivo-agressiva, porque ninguém ensina para ela como fazer e satisfazer as suas necessidades de forma direta, tudo é indireto, como pode fazer você ser imã dessas personalidades, porque você também não consegue simplesmente falar para a pessoa, não, você tá de migué, você aceitou o negócio, agora tá toda cheia de migué, nem vem com seus papinhos que eu já tô enxergando. Você não consegue, você tem medo de que, eu tô enxergando errado, putz, eu não quero ser maldosa com a pessoa, não, o problema deve ser eu, não é? Outra coisa, se você é essa boazinha patológica ou codependente, você confunde as coisas. Você aprendeu que calar a boca, ficar em silêncio e relevar comportamentos é sinal de proteger a relação. E não é. Gente, eu falo aqui que
eu quero repetir, tá? Eu espero que todo mundo absorva esse conceito quando estiver lidando com pessoas que são abusivas ou lidando com pessoas que têm que lidar com personalidades abusivas. Existe um espaço para compaixão quando se trata de narcisistas, de pessoas abusivas, porque de fato eles provavelmente tiveram infâncias terríveis. Compaixão só quer dizer que você entendeu. Você consegue sentir a dor da pessoa. Putz, cara, sacanagem esse passado que a pessoa passou, né? Mas compaixão não é sinônimo de você relevar comportamento consistentemente abusivo. Pessoas com traços narcisistas, elas precisam de limite. A única forma que o comportamento delas muda é se você fala não. Tipo, se você fizer uma psicanálise, usar um método psicoanalítico para você lidar com uma pessoa que antigamente seria diagnosticada com transtorno de personalidade passivo-agressivo, ou que é um narcisista oculto hoje, e você fizer a pessoa, tipo, refletir a respeito dos seus comportamentos, sabe, e tal, a pessoa não vai conseguir, ela não tem esse insight, ela vai continuar achando formas de se desculpar. Então, gente que tem esses comportamentos precisa de limite, a gente tem que falar não. E aí vocês, seus bandos de codependentes, seus bandos de borderline, seus bandos de boazinha patológica, vocês ficam aceitando um monte de coisa para preservar a relação, porque você foi treinado pela sua mãe ou pai narcisista a relevar. E você aprendeu o quê? É a única forma de ter um pingo de paz dentro de casa. E aí o que a gente faz também? Por que a gente consistentemente fica cedendo? Porque a gente para pensar, putz, cara, se eu abordar o meu marido e falar, amor, eu te pedi para lavar a louça, vai dar briga. Então vai ser pior, deixa pra lá que eu resolvo. Então nessa mentalidade de eu vou relevando e aceitando, né? A gente tem uma crença de que se a gente expressasse as nossas reais necessidades ia ser pior. Então deixa assim. Quem está se identificando com estes comportamentos, medo de ser abandonada caso você seja o seu eu real, fica relevando um monte de coisa e confunde isso com preservar a relação, não fala o que você realmente quer, porque senão vai ser pior, então deixa assim mesmo. Quem que aí que se identificou? Então, outra razão, na verdade isso aqui tem a ver com a primeira coisa que eu falei, o medo do abandono, né? Medo do abandono caso você seja o seu eu real, mas é medo de abandono. Tipo, às vezes, quantos de vocês se mantêm em relacionamentos tóxicos porque você não tem rede de apoio? Eu falo sempre aqui no canal que as sequelas que ficam para a área social no cérebro são gigantescas quando você lida com narcisistas. Não para todas as pessoas, né? As pessoas têm diferentes temperamentos, desenvolvem diferentes sequelas. Duas pessoas podem passar pela mesma coisa, uma se torna uma narcisista patológica e outra se torna uma codependente. E passaram pelas mesmas coisas. Mas assim, uma das sequelas que fica é a falta de habilidade social, por qualquer razão. Porque a pessoa desistiu de relações sociais e se acha autossuficiente, esquizoides, porque a pessoa até quer relações sociais, mas acha que todo mundo acha ela esquisita, a esquiva, porque, enfim, a pessoa não consegue rede de apoio. Então ela fica do lado daquela pessoa passivo-agressiva, né? Falta de confiança de que você poderá dar conta e precisará voltar. Quantos de vocês ficam aí, putz, cara, eu até queria me distanciar dessa pessoa passivo-agressiva aí, mas eu preciso dela. Vai que, sei lá, eu sou demitida, aí eu tenho que voltar. Melhor não queimar esta ponte, não é? Gente, queimar ponte é vida. Eu sei que cada pessoa está numa situação e aceite plenamente a situação que você está. Eu sei que tem muitas de vocês que são mães solteiras, com a saúde mental debilitada, com depressão, com borderline, com bipolaridade, dentro da casa da mãe, financeiramente instáveis ou desempregadas. Eu não quero de forma alguma fazer você se sentir má por ter que precisar da sua mãe nesse momento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou pintando uma explicação de tipos de comportamentos e lógicas, raciocínios que podem nos manter presas e presos a essas personalidades. Tudo bem, às vezes você vai precisar de muitos anos para se estruturar, conseguir sair da casa da sua mãe por seus filhos.
É isso, gente. Cada pessoa tem o seu processo, carrega a sua cruz. Tudo bem? Um processo passo a passo. Mas, e essa crença que tem aí de que, putz, cara, não vou dar conta, vou precisar voltar. Então aqui eu fico. Quando eu digo que queimar a ponte é vida, claro, é quando você se estrutura para isso, né? Mas é porque você sabota mesmo a sua possibilidade de voltar. Lembra que eu falei pra vocês que quando eu saí da casa da minha mãe, eu cheguei a morar de favor na casa dos outros, porque eu prometi pra mim mesma, eu não vou pedir nada pra ela. Eu nunca pedi um centavo pra ela. Desde que eu saí, ela pedia pra mim. Eu nunca pedi um favor pra ela. Nada do que tivesse acontecendo. Pra queimar a ponte. Para que eu provasse pra mim mesma que eu não precisava daquilo. E claro que não adiantou, porque na cabeça dela eu ainda devia a ela, não sei pelo que, né? Mas não, Tariana, porque é tua culpa que eu tô com esse problema financeiro. Mãe, eu não falo contigo há anos. Eu literalmente nunca te pedi nada. Como que é minha culpa? Mas é sempre minha culpa, enfim. Então, assim, outra questão que mantém a gente presa a essas personalidades, ou consistentemente lidando com essas personalidades, a incerteza se a distância realmente vale a pena, né? Eu sei que para quem está vivendo no seu falso eu, agradando o narcisista, agradando o passivo-agressivo, agradando o narcisista, agradando o passivo-agressivo, às vezes você não tem uma outra referência do que é uma vida plena, baseado no seu eu real, baseado na sua essência. Você não sabe se vale a pena. E você já tá no cocô aí, faz tantos anos, deve ficar, cara, isso aqui eu sei administrar. Se eu tiver que fazer esse esforço aí fenomenal para construir essa tal dessa vida baseada no meu eu real, sei lá se eu dou conta não, viu? Então, o que você faz? Você fica porque você duvida de si. E aí, você não sabe se vai valer a pena, você não sabe o que é uma vida em liberdade. Gente, vale a pena 100% das vezes. Sempre vale a pena. E a outra coisa também é aquela expectativa besta que a gente tem que sofrer um luto para sacar que ela tem que morrer. Expectativa de quê? De que vai melhorar. Não, eu vou ficar aqui perto dessa pessoa passiva-agressiva porque vai que melhora. Ai não, aquela pessoa passiva-agressiva da minha vida agora está em fase terminal de alguma doença. Agora vai melhorar. E não melhora. Não melhora. Porque é a estrutura de personalidade da pessoa. Gente, essa live tá ficando longa. Mas é isso aí, espero que seja uma referência de tipo, o que é esse treco passivo-agressivo. Vamos pegar todas as informações e colocar aqui. E aí, outras razões que a gente fica. Você não tem noção do que é uma relação saudável. Não tem noção. Você não tem nem referência, você não sabe como é que é. Então você tem o hábito de se culpar por tudo que acontece. Você não vislumbra a possibilidade de que a outra pessoa possa estar errada, porque você se acha um lixo e você puxa a responsabilidade para si o tempo inteiro. Quem está se identificando, minha gente, com esses comportamentos? Outra coisa, medo de ficar sozinho com as suas dores. Ah não, eu vou ficar com uma pessoa passiva-agressiva, porque assim eu posso lidar com os dramas e problemas dela. Ufa, não terei que lidar com os meus. Quem é o codependente aí que se identifica? Eu adoro salvar os outros, lidar com o drama dos outros. Aí eu não tenho que ficar com o meu vazio interior. Meu medo de descobrir que eu tenho um monte de problema. E quem vai ter que resolver sou eu. Não. Vou focar no erro do outro. Não é? E aí também uma outra razão, é muito comum que a gente atrai essas personalidades, ó, pessoal, só levantando as patinhas aí, ó. Quando eu falo pato não é porque eu tô falando que você é um animal, é porque eu gosto de bicho, gente, patinha é uma coisa fofa pra mim. Todo mundo aí se identificando. E a outra coisa que faz a gente atrair essas personalidades é que você não trabalhou bem os seus gatilhos de culpa e vergonha. As pessoas passivo-agressivas usam da sua culpa, usam da sua vergonha para você se responsabilizar pelas coisas. E eles usam muito, ainda mais os pais, né, que tem esses comportamentos, usam da culpa e da vergonha como uma cobrança de dívida. Né? Então você fica pensando, putz, essa pessoa até é um pé no saco, tem esses comportamentos passivo-agressivos,
mas ela me deu de mamar, né, quando eu era pequena. Ai, então acho que eu tenho que ficar por aqui. Então você não sabe diferenciar o negócio de, peraí, ela escolheu ter um filho, você não é responsável por isso, e você não pode agora se responsabilizar por ter que ficar do lado de uma pessoa que escolheu te ter, que você era uma criança indefesa. Então, quando a gente não trabalha bem a nossa culpa, os outros usam ela para nos controlar. A gente tem que trabalhar essa culpa. Tem que trabalhar essa culpa. Okidoki. Então, bora lá. Eu quero falar a respeito... Então, gente, eu tenho uma sessão daqui a pouco e eu tô aqui ainda nessa live. Mas ainda tem uns minutos. Vamos lá ver se eu consigo finalizar aqui. Eu vou falar então, a partir de agora, sobre como você lida com isso internamente e como você lida com a pessoa fora de si quando ela tiver traços narcisistas ou um estilo de personalidade narcisista, que é a mesma coisa. Na literatura eles falam estilo de personalidade narcisista. É o que eu chamo de traços narcisistas. O que você faz nesse caso? E aí o que você no caso não faz, porque não tem o que fazer, sorry. Quando a pessoa de fato tem um transtorno de personalidade narcisista ou quando a estrutura passivo-agressiva dela é tão, assim, permeia toda a personalidade dela que, tipo, no DSM-3 ela teria sido diagnosticada, entendeu? Ela funciona desse jeito e não vai ter o que você fazer. Mas o que a gente faz? Então, bora lá. Primeiramente, o que você faz internamente? Gente, eu vou deixar o vídeo salvo. Ele vai ficar salvo tanto aqui no Instagram. Mais tarde eu vou pedir pro meu assistente postar no YouTube, tá? Então ele vai ficar por lá também. Então, bora lá. A primeira coisa que eu dou, algumas dicas para você trabalhar internamente as respostas e os gatilhos que a gente tem ao lidar com essas personalidades. A primeira coisa é que você pode se pegar só entendendo que você sofreu um golpe, tipo, horas depois. E aí você vai, talvez se sinta uma idiota ou um idiota, né? Porque eu não percebi que a pessoa estava me atacando. Gente, é isso mesmo, é indireto, é agressão passiva, né? Então, a não ser que você esteja bem ligadinho nos vídeos da Tari e nos vídeos de outras pessoas que fazem esse tipo de conteúdo ou que você esteja estudando, você não vai pegar, porque a intenção é justamente que seja indireto e difícil de pegar. Então, o que você vai acontecer provavelmente? Você vai sentir uma mágoa. Talvez só depois que você vai começar a ruminar a respeito do que aconteceu. Primeira dica que eu dou pra você. 1. Não minimize. Para de fazer gaslighting com você mesma, com você mesmo. Não minimize. A agressão passiva é de enlouquecer. Indireta aqui, cutucada lá, sabotada lá, é de enlouquecer. Não vem com, é coisa da minha cabeça. Não, gente, lembra que eu sempre falo, o seu eu real fala com você 24 horas por dia. Uma das formas que ele faz isso é fazendo você sentir dor, desconforto e mágoa. Se você lidou com uma pessoa, você não consegue identificar qual foi o ataque que ela cometeu, mas você está sentindo os gatilhos todos ativados. Não vem fazer gaslighting consigo mesma, que nem seus pais fizeram com você e falar, você está exagerando. Não, você não está exagerando. Então não minimize, leve a sério. Isso é gaslighting, ok? Por quê? A pessoa passivo-agressiva, ela usa de gaslighting para distorcer a realidade o tempo inteiro. Não, isso não foi o que eu fiz. Você está imaginando? É sua responsabilidade que o negócio deu de errado. Os outros estão me atacando. Eu fui obrigada a atacar. Então, ela apresenta uma visão de mundo que é distorcida, onde ela está externalizando a responsabilidade pelas coisas. E aí ela fica se pegando essa visão de mundo na sua cara e você acha que tem que aceitar, minimizar a sua visão de mundo e aceitar a dela. Isso é gaslighting. Se você aceitar a visão de mundo dela, você vai estar estimulando ela a ter mais comportamentos. Ela pode, aliás, assim, você não é responsável pelo comportamento dela, mas você vai continuar tendo esse tipo de interação com ela. E aí você vai enlouquecer, porque a sua visão de mundo está falando outra coisa. Não. Teve algo de errado com o que ela fez. Tá esquisito esse comportamento aí. Não, mas ela tá falando que as coisas são assim. Eu devo estar exagerando. Não, cara. Não aceita essa visão de mundo. É isso que você tem que fazer. Parar de fazer gaslighting consigo mesma. Não aceita a visão de mundo da outra pessoa. Dá um passo para trás. Sinta o seu corpo, o seu eu real, gritando através da mágoa e do ressentimento que você está sentindo. E fala, epa, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. Eu tô nem aí se ela falou que tá tudo bem. Eu tô sentindo que tem coisa errada.
O que ela está tentando me convencer que aconteceu? Mas o que o meu eu fala que realmente aconteceu? Ah, não aceito o gaslighting dela e não vou fazer gaslighting comigo. Não vou minimizar, não vou minimizar. Então é isso, não minimize. 2, identifique o gaslighting que ela está fazendo, essa pessoa. Não aceite. Fique na sua visão de mundo. Para você conseguir fazer isso, faça 2 coisas. Primeiro, pause. Pause. Na frente dela talvez você não consiga fazer isso, porque, como eu falei, a gente não entende o que está acontecendo no momento, mas pause depois. Depois que você lidou com essa pessoa, você está em casa toda esquisita, emocionalmente, não consegue entender porque pausa. Pega um caderninho, escreve o que aconteceu. Fique com as emoções até você entender o que aconteceu, para que você possa voltar a ter contato com a sua visão de mundo. Outra forma de você fortalecer a sua visão de mundo: converse com pessoas que entendem de comportamentos passivo-agressivos ou narcisistas. Dessa forma, elas vão conseguir validar com você. Cara, isso que sua mãe fez foi uma cutucada, foi uma indireta, foi um comportamento passivo-agressivo. E aí você vai parar de fazer aquele gaslighting consigo mesma e você vai conseguir ter forças para rejeitar o que a pessoa está tentando enfiar a goela abaixo como visão de mundo. Então, não só pause para você ver o que é certo para você, mas fale com pessoas nos grupos. O grupo Entre no Seu Poder, por exemplo, no Facebook, que é para filhas e filhos de mães e pais narcisistas patológicos. Elas vão conseguir identificar esses comportamentos e validar, porque lá o povo estuda isso, lá o povo não é trouxa. Ok? Bom, a gente, né, tá... As pessoas lá estão se desentrouxando, porque no início a gente é meio trouxa com relação ao narcisista, mas é isso aí. Vamos desentrouxar nos grupos. Outra coisa... Não acredite em nada que falam. Se você já sabe que a pessoa tem essas coisas, não acredita em nada que falam. Aí você tem que parar com a sua negação. Ai não, foi coisa da minha cabeça. Não foi coisa da sua cabeça. Tem que ter uma outra voz que fala: oi, ela não foi assim sempre? Sim. Então é isso, cara. O que ela tá falando agora também é mentira. Ah, mas ela falou que... ela não lavou a louça do jeito que eu pedi porque ela esqueceu. E o que você sabe sobre essa pessoa? Que ela mente. Então é isso. Passivo-agressivo, mente, 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 mente. Não é minha culpa, é culpa dos outros. Não acredite em nada que ela fala, ok? Vamos desentrouxar, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa. Eduque-se. Eduque-se. Assista um vídeo de 1 hora e não sei quantas a respeito de comportamento passivo-agressivo. Porque daí você consegue até fazer uma lista. Eita, Tariana, vou até fazer uma lista aí desses comportamentos. Porque se você tiver informação, quando estiver acontecendo, vai ter uma parte da sua mente que vai ser que nem um cientista. Vai ficar só assim, ó. Está tendo traços de agressão passiva comigo. Ah, olha só, ela está externalizando a culpa, uma defesa psicológica. Olha, ela está projetando o estado interno negativo dela. Está falando que os outros detestam ela, que os outros sentem inveja dela. Não, isso é uma projeção. É isso. Então, eduque-se, 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 que daí você vai entender o que está acontecendo. Okidoki? Então, bora lá. Acho que vou conseguir sim terminar antes da minha próxima sessão. Gente, a pessoa fala, eu não sei como vocês me aguentam. E olha que só tá aumentando o número de pessoas que estão assistindo a live. A live deve estar boa, hein? Então, bora lá. Agora, vamos finalizar com 2 assuntos. O primeiro é o que fazer quando você está lidando com uma pessoa que tem um estilo de personalidade passivo-agressivo ou traços passivo-agressivos. E aí, o que fazer posteriormente com uma pessoa que, tipo, hoje seria diagnosticada como narcisista oculto, né? Quando a pessoa tem um transtorno de personalidade. E, de repente, antigamente, teria sido diagnosticada com transtorno de personalidade passivo-agressiva. Apesar de que isso não é uma construção que existe mais no DSM, ainda existem alguns psicólogos, psiquiatras, que utilizam esta denominação porque ela descreve muito bem um padrão comportamental. Então, assim, quando você está lidando com uma pessoa que tem um estilo de personalidade passivo-agressivo, eu vou dar algumas dicas. Isso não vai ser legal, não vai ser confortável, vai continuar tendo agressão passiva por parte da pessoa um pouquinho, mas se ela tiver chance, né, se ela estiver num lugar no espectro aí onde ela tem capacidade de insight, pode ser que melhore.
o comportamento dela. Então a gente dá essa chance, porque todo mundo tem esses comportamentos de vez em quando, né? Então o que você faz? Primeira coisa, não se defenda. Ela vai tentar fazer você sentir tudo que é tipo de gatilho difícil de identificar, e aí você vai começar a ficar, caraca, eu tô me sentindo injustiçada, essa pessoa tá mentindo, tá inventando um monte de coisa. Eu vou atacar a pessoa. Não entra no drama dela, é isso que ela quer. Lembra que essas pessoas têm uma característica de gostar de sentir interações de hostilidade. Que nem o narcisista oculto, ele gosta quando as pessoas estão sofrendo, ainda mais se estiver sofrendo por eles. Então não entre, ignore. Você tem algumas formas que você pode lidar com isso. Se você não quiser lidar com isso, você pode ignorar e continuar o papo. Então a pessoa dá uma alfinetada e você só continua falando o seu objetivo. A pessoa dá outra alfinetada e você finaliza o que você estava falando e vai embora. Ela vai ficar assim, mas eu queria guerra. Ela não reagiu. E você vai se preservar. Outra coisa, isso só vai funcionar, e vocês já sabem disso, isso só vai funcionar se a pessoa estiver muito baixo nesse espectro da agressão passiva. Você pode chegar nela e falar, amiga, sabe quando a gente estava conversando mais cedo e eu falei pra você que semana que vem eu ia viajar com meu novo namorado e que a gente não ia fazer o nosso encontro rotineiro de sexta-feira de comer pizza? Eu tenho a impressão de que você falou que estava tudo bem, mas que você ficou magoada. Você pode falar para a pessoa, se ela tiver traços, olha, eu tenho a impressão que isso não agradou, que você ficou magoada, que você ficou um pouco com raiva disso. Se ela tiver só traços, pode ser que ela não consiga conversar a respeito daquilo naquele momento, mas pode ser que ela consiga. E pode ser que ela não consiga, vá embora pro canto dela, fique pensando na vida, e depois volte e fale, Tari, o que aconteceu ontem foi que eu realmente fiquei muito chateada, então eu fiquei te dando tratamento de silêncio, porque tipo, eu sou sua melhor amiga, 3 anos toda sexta-feira, a gente, sabe, come a pizza, e agora você tem um namorado, eu tô me sentindo mal, eu tô gorda, eu não tô conseguindo um namorado, minha autoestima tá lá embaixo, sei lá, eu te dei uma cutucada mesmo, amiga. Ótimo, eu já tive várias pessoas na minha vida que tiveram comportamentos assim. Na hora eu cheguei e falei, olha, eu tenho a impressão que ficou um negócio mal resolvido lá. E a pessoa ficou meio emburrada na hora, tipo, essa é outra forma de agressão. Já falei, a pessoa ficar emburrada com cara de bunda. Mas depois ela veio e conseguiu confessar. Eba! Uhul! Ótimo! A pessoa conseguiu confessar, conseguiu ter insight, chegou em você. Gente, a voz sumiu? A Hilda aqui tá falando que minha voz sumiu. Sumiu ou não sumiu? Voltou? Beleza. Então vou continuar aqui. Então é isso. E aí, gente, a parte que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo já sabe. Projeto Desentrouxar 2021. A gente não quer ouvir, mas a gente já sabe. Então vamos desentrouxar. Que é, se você estiver lidando com alguém que tem uma estrutura de personalidade passivo-agressiva, ou de narcisista oculto, que é muito parecido, ou de narcisista grandioso, ou comunal, ou negligente, ou geracional, porque são manifestações do narcisismo, ou narcisismo somático, ou cerebral, seja lá o que for. E a pessoa tem transtorno de personalidade, minha gente, não tem o que fazer. E acabou a live, adeus! Não tem o que fazer. Porque a pessoa nunca vai assumir um erro. Nunca vai assumir um erro. Então tem algumas coisas que eu posso mencionar sobre isso, que tem a ver com você e não com a pessoa. Primeiro, que eu vou mencionar aqui, algo que eu menciono frequentemente nos vídeos, que eu chamo de processo do tira-teima. É quando a gente está lidando com uma personalidade abusiva, mas a gente ainda meio que minimiza o quanto aquilo é ruim, a gente não chegou à conclusão se é coisa da nossa cabeça, ou se a pessoa é realmente abusiva. Sabe aquele processo de Tari? Não sei, a pessoa até tem traço, mas eu não tenho certeza ainda, sabe? É o processo de tira-teima. E o processo de tira-teima é você tenta fazer a relação funcionar fazendo coisas que você nunca fez antes. Por exemplo, expressar de forma clara as suas necessidades, abordar a pessoa diretamente para a resolução de conflitos.
Você tenta estabelecer essa comunicação. Você está no seu processo de tira-teima. Será que a pessoa é abusiva mesmo ou eu estou brisando na batata? E aí, se a pessoa tiver o transtorno de personalidade ou tiver uma estrutura fixa de personalidade passivo-agressiva, você nunca vai ouvir um desculpa, você tá certo, eu te dei uma alfinetada, não vai acontecer. E aí pra você vai ser péssimo, porque você queria continuar apegado na expectativa de que pode mudar, mas não pode. Então no seu processo de tira-teima, em vez de ficar invalidando o que você sente, eu acho que essa pessoa me deu uma alfinetada, mas eu não estou pronta para assumir que essa pessoa é abusiva. Tenha na cabeça a seguinte estratégia: eu vou ver se ela é abusiva. Eu vou ver se ela é abusiva tentando criar uma ponte de comunicação. Se só tiver barreira do outro lado, então eu acho que eu tenho meu tira-teima. Parece que a pessoa não vai mudar mesmo. Projeto Desentrochar 2021. É isso aí. Dói pra caramba, entra em luto, entra em depressão umas semanas aí. Não se mate, pegue um apoio psiquiátrico ou terapêutico nesse momento que você está aí aceitando que nunca vai vir nenhuma resolução com essa personalidade. E você vai ficar bem depois. Você vai ficar bem. Porque a vida sem esse povo é maravilhosa. Ok? E o que você pode aprender... Outra forma de lidar com essas personalidades... Isso aqui não é indicado, tá? Mas pode ser necessário para algumas de vocês que estão em situações atípicas de ter que lidar com essas pessoas e tal. Isso aqui também é um pé no saco. Eu não desejo esse tipo de relacionamento para ninguém. Mas eu sei que algumas de vocês são obrigadas a lidar com pessoas passivo-agressivas, ok? E é o seguinte, você pode oficialmente assumir o papel de adulto da relação. E o que isso significa? Isso significa que quando a pessoa começa a ter comportamento infantil, né? Você fala na cara dela: você tá me dando uma alfinetada por causa daquela coisa. Nada a ver, é que você... Não tem papo, vai ser feito dessa forma e assim será. Mas eu não tô satisfeita. Eu te espero até as 3 horas. Se você não aparecer, a gente vai embora sem você. Em consequência. Aí o que você tá fazendo aqui? Você tá tão ligada em cada comportamento manipulador que a pessoa tá fazendo, que no momento que ela tenta fazer, você descreve pra ela o que ela tá fazendo. E ela vai ficar assim... Ela vai negar, mas ela não vai conseguir ter o poder sobre você. É super exaustivo, porque nunca vai parar, você vai ter que sempre estar apontando o comportamento. Se você estiver lidando com borderlines, com narcisistas, com passivo-agressivos, você vai estar aqui sempre, 24 fucking horas, ter que estar apontando o comportamento da pessoa, mas ela vai barrar, cortar. E você é adulta e ela é a criancinha birrenta da vez. É um pé no saco, é exaustivo, mas pode funcionar com algumas dessas personalidades, caso você esteja obrigado ou obrigado a lidar com as mesmas e não queira entrar nos joguinhos. Então você tem que bancar fazer isso e você tem que conseguir identificar a manipulação enquanto está acontecendo. Fora isso, minha gente, o que resta para nós é o processo de tira-teima, que nos leva a uma conclusão de que isso não é saudável e nos leva à capacidade de fazer o oposto da agressão passiva, que é o quê? Desenvolver a assertividade. Assertividade é você conseguir identificar e expressar as suas necessidades de uma forma neutra sem atacar o outro. Recomendo comunicação não violenta. Se você for mãe, recomendo a Débora Carrafa. Ela foi uma cliente minha, ela trabalha com comunicação não violenta, ela vai ajudar você a ganhar essa assertividade para identificar suas necessidades e para conseguir comunicá-las de uma forma direta. Minhas lindezas, ufa! 1h15 de live, sei lá. Eu tenho uma sessão daqui a pouco. Vou ter que desconectar, mas só mais um recadinho e depois vou ver se eu consigo responder uma outra pergunta aqui, tá? Então, gente, falando aí para quem tem interesse no workshop Entre no Seu Poder, nós temos data para a próxima turma. O carrinho abre no dia 22 de fevereiro de 2021. Ele fecha e nós começamos o módulo 1 no dia 8 de março de 2021. No YouTube é só clicar no link que estará na descrição desse vídeo. No Instagram, vão lá na minha biografia, tem um link, clica lá que tem informação sobre o workshop Entre no Seu Poder. Dúvidas,
Mandem para os meus assistentes, mandem nos DMs que alguém responde em algum momento. Semana que vem eu estarei de férias durante uma semana, depois de 5 anos sem férias. Eu vou pra praia, gente, vou pra praia, não vou nem lá olhar o celular. Então se eu vazar da vida de vocês, é só uma semana, depois eu volto recarregada e tipo, com o cérebro de uma pessoa que tirou férias, gente. Vamos ver se eu consigo ver uma ou outra perguntinha. Vamos lá. Vocês fizeram tantas perguntas no início, mas... o pessoal aí concordou com o negócio da comunicação não violenta. É vida, gente. A Morena aqui falou que esse conhecimento é muito necessário. Que bom, gente. Que bom. Já tinham me pedido para fazer essa live, mas eu queria dar uma estudada. Porque vocês são minha faculdade. Vocês me falam que vocês precisam, eu vou lá e estudo de uma doida. Adoro. Deus abençoe minha mãe narcisista por casar com um gringo, porque eu falo inglês e eu tenho acesso a muita informação. É isso mesmo, gente. Sou grata pelo meu inglês. Vamos lá. Ai, gente, eu não tô conseguindo achar suas perguntas. Só tô vendo o pessoal aí concordando, falando: eita lasqueira, eu lido com esses trecos aí. Bom, gente, eu não vi uma pergunta, porque vocês estão aí tendo vários papos aí nos comentários, mas eu não sei cadê a pergunta. Qualquer coisa, como o vídeo vai ficar salvo no meu Instagram e posteriormente no YouTube, podem colocar nos comentários. Tá bom, minhas lindeusas e meus lindeuses? Muito obrigada pelo carinho, pela presença. Vamos nos educar. Projeto Desentrouxar 2021. Todo mundo se tornar uma pessoa que não faz gaslighting consigo mesma, que valida a própria percepção da realidade e age em cima do seu eu real. Então, se você curtiu, por favor, me fale nos comentários como que foi útil, o que ajudou, qual foi o seu insight. Eu adoro saber o feedback de vocês. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio praticamente todos os comentários, porque me ajuda muito a saber se o trabalho está tendo um efeito ou não e o que eu deveria estudar para as próximas lives. Então, minha faculdade, que são vocês, muito obrigada por essa interação, pelo envolvimento, e continue me dando ideias para a gente fazer mais lives, tá bom? Beijo, meus amores. Até mais.